16 anos, né, que teria caído dentro de um caminhão ontem no Rio Paranaíba, município de Ipiaçu, localidade conhecida como Mutum, entre Ipiaçu e a cidade de Santa Vitória. Tá aí o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? A gente sempre elogia aí os bombeiros. Ituiutaba e região, se não fosse o Corpo de Bombeiros, hein? 11 horas e 31 minutos, falando em óbito, né? O Daniel Paulo, inclusive, já registrou aqui pela manhã no programa dele com a Yara Ramos, né? O falecimento do senhor Zacarias, né? Foi funcionário da Cancela Veículos por muitos e muitos anos ali na Rua 20, com 15 e 17, né? Era o homem da limpeza, né? Sempre com aquele paninho na mão, lá limpando a vidraça, limpando lá as mesas, né? Cadeiras e tudo mais, né? Um homem humilde, simples, né? E que durante muitos e muitos anos ganhou a simpatia de todos os funcionários da empresa. Tive uma informação, né, João Paulo? O sepultamento será 1h da tarde, né? 1h da tarde no cemitério São José, né? A família, os nossos pêsames. 11 horas e 32 minutos. Atenção, associados do Clube de Campo Beira Rio. Seguindo as orientações do decreto número 9.406, o clube está de portas abertas de segunda a sexta, da 1h da tarde às 9 da noite. Aos sábados, de 8 da manhã às 9 da noite. Aos domingos, de 8 da manhã às 8 da noite. Mantendo as seguintes atividades: academia, tênis, peteca, pista de caminhada. É obrigatório o uso de máscara nos esportes interior do clube. No sábado, academia das 2 da tarde às 6 da tarde. Clube de Campo Beira Rio, faça parte desse time, você também. São 11 horas e 33 minutos. Você que está nos acompanhando aí no AM 710 aqui na Rádio Cancela de Ituiutaba, a partir de agora pode nos acompanhar também pelo facebook.com/CancelaM. Pode nos ver, pode nos ouvir. Nós estaremos conversando a partir de agora com o professor Ticolino, pré-candidato a prefeito pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Nessa série de entrevistas, né, que nós estamos realizando aí com os pré-candidatos ao cargo de prefeito. Semana que vem tem mais 2, 3, totalizando aí um número entre 10 e 11, 12 pré-candidatos aí ao cargo de prefeito. Professor, bom dia. Luiz Carlos, bom dia. Quero agradecer pelo convite. Bom dia aos ouvintes. E também, antes que a gente possa iniciar, eu quero dar o pêsame à família do nosso querido amigo, que eu lembro dele lá na rádio, e também dar meus pêsames às pessoas que tiveram vítima, né, dessa pandemia e todo lado, porque a gente está passando um momento, Luiz, muito triste, que a gente pensa que a coisa está normal, não está, né? Tem muita gente sofrendo nesse momento, que fica invisível, e eu quero ser solidário e dizer que estou aqui com muita honra, né? Em nome do Partido dos Trabalhadores, mas principalmente, nesse momento, eu estarei aqui como pré-candidato, não só de um partido, mas de uma proposta que possa envolver todos os segmentos de Ituiutaba. Essa questão de proposta é muito interessante, levar projetos para a população, levar projetos para as pessoas interessadas, né? Como que a administração, caso você vença a eleição, né, vai se proceder. Você poderia já enumerar, falar um pouquinho então desses planos, dessas projeções que vocês têm, o Ticolino, caso chegue ao Executivo de Ituiutaba? Sim, na realidade são esboços, porque nós estamos na elaboração do plano de governo e nós temos várias alternativas. Por que eu estou falando várias alternativas? Porque, na realidade, Luiz, o que nós estamos vivendo é um abalo sísmico. E a estrutura econômica, social, tudo está sendo abalado. Tudo está sendo abalado. Então, na nossa avaliação, nos cabe a pensar como que o poder público vai estar amparando os segmentos da sociedade, todos os segmentos, né, para poder sobressair desse pós-pandemia. Então nós temos várias propostas, discussões que levam na questão agrícola, que Ituiutaba é uma cidade essencialmente agrícola, aos produtores, porque a gente tem uma crítica ao atual governo, que ele preocupa mais com o sistema econômico, com o lado especulativo, e esquece de estar investindo no setor produtivo. O que eu quero falar aqui, Luiz, que a gente fala, que a gente sai em defesa do trabalhador, mas quando a gente fala isso, o trabalhador é o cara que tem sua empresa.
Não só o trabalhador que tem a carteira assinada, quer dizer, todos que produzem. Então, nós estamos preocupados com isso, porque é isso que faz gerar riqueza. Mas, ao mesmo tempo, também, nós estamos preocupados em como que a gente vai formar o cidadão, como que nós vamos conseguir que o cidadão e a família possa estar preparado para enfrentar isso, através da educação, do esporte, através da educação, do esporte e somente de programas que a prefeitura, possível eleição de uma nossa possível candidatura, a gente possa ter propostas sólidas para tentar amenizar o que está por vir. Entendeu? Que depois eu vou pontuar. Tá certo, tá certo. Nós estamos entrevistando o professor Ticolino, ele é pré-candidato a prefeito nessas eleições agora pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. E nessa questão aí da escolha de um nome para compor a sua chapa, um nome ao cargo de vice-prefeito, está em cogitação, tem alguma coisa definida, professor? Nós estamos dialogando. Nós estamos dialogando com partidos à esquerda. Na minha visão, eu acho que tem que ampliar. Na minha visão, eu acho que nós temos que conversar com pessoas de vários segmentos, né? Porque se o PT vinha disputar, fazer igual, vamos resumir, vamos ser direto, fazer igual o Lula fez. Lula, operário, compôs com um empresário que comunga do pensamento e fez algo diferente para o país. Esse é o nosso pensamento. Muito bem, está ao telefone o deputado Cristiano Silveira, é isso mesmo, né, Tigolino? Isso, presidente do Partido dos Trabalhadores de Minas. Ah, tá certo, presidente do PT no estado de Minas Gerais. Isso. Deputado Cristiano Silveira, prazer tê-lo aqui na Rádio Cancela de Ituiutaba. Bom dia, deputado. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cancela. Um cumprimento especial ao professor Ticolino, nosso pré-candidato a prefeito, se Deus quiser, futuro prefeito de Ituiutaba. E satisfação poder estar participando desse bate-papo. Exatamente. O PT vai engajar nessas candidaturas por todo o estado de Minas Gerais. É claro, é lógico que isso vai acontecer, né, deputado? É assim, porque o PT tem muito o que dizer para as pessoas, né? Primeiro que as nossas candidaturas vai cumprir uma missão também de defesa da democracia, contra o autoritarismo, contra o racismo, né? Contra tudo isso que o Brasil vem vivendo e tem deixado pelo menos 70% da população muito preocupada. Nós também vamos falar do período que nós governamos o Brasil, e todos os municípios brasileiros têm ações políticas importantes da época do partido, né? Você não precisa ir longe para saber que todas as cidades, a maioria das cidades, conhece o Minha Casa Minha Vida, conhece o Bolsa Família, o ProUni, o Luz para Todos, programas fundamentais da parte social que ajudou a enfrentar a desigualdade. Hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia, na saúde, e eu sempre relembro, né? Sempre relembro conquistas importantes do período que nós governamos, como farmácia popular, rede SAMU, Mais Médico, as UPAs. Então nós temos um legado, né? Apesar de toda a crise que a gente tenha vivido, e é evidente que algumas pessoas no partido podem ter cometido erros, mas a instituição ela é maior do que o erro de poucos indivíduos, a gente tem um legado, né? Tem uma construção. E o terceiro vai ser a nossa capacidade de sonhar, de reencantar as pessoas com esperança. Tem que acabar com esse negócio de campanhas, de política, ser feito na base do medo, da ameaça, da fake news, da chantagem, e a gente falar efetivamente daquilo que as pessoas precisam. Qual que é a nossa proposta para gerar emprego em Ituiutaba? O desemprego está muito alto no Brasil como um todo. Qual que é a nossa proposta de melhorar o sistema de saúde, de fortalecer o SUS? Qual que é a nossa proposta, sabe, de formação, qualificação, creche para essa meninada? Então, a candidatura do professor Ticolino, ela não é um projeto de poder. Ela é um projeto para discutir Ituiutaba, seus problemas e propostas para a gente enfrentar os problemas. Credibilidade para isso nós temos, né? Mesmo os ataques que possam surgir, hoje nós estamos muito preparados para respondê-los, porque no decorrer da história, desde o golpe sofrido pela ex-presidenta Dilma, a verdade está vindo à luz, né? Tudo que nós estamos passando, desde as questões do vazamento do Intercept, do Sérgio Moro, hoje do próprio governo Bolsonaro, que não entrega o que prometeu, as pessoas começam a comparar, né? Falar, com todo o problema na época do PT, a gente vivia melhor, né? Ia no supermercado, conseguia comprar uma carne, fazer um churrasco, financiava uma moto, tirava um carro, tinha emprego. Olha, por isso, nessas eleições, o PT vem muito forte. O número de candidatos a prefeitos e prefeitas em Minas Gerais, para vocês terem um exemplo, vai ser o dobro do que nós tivemos nas últimas eleições.
E o professor Ticolino agrega também não só essas contingências que eu acabei de apresentar, mas a sua biografia. O cara é formado, historiador, educador, né? A turma da educação que está me ouvindo, a importância da gente votar no educador, eu acho, minha opinião pessoal, respeitando quem pensa diferente, se o Brasil tivesse eleito um professor na última eleição presidencial e não o senhor Jair Bolsonaro, tenho certeza que o Brasil não estava do jeito que está. Então, pelo menos o Tuiutaba tem a chance aí de fazer uma opção. O cara que está preparado, tem sensibilidade social, tem compromisso, não tem ambição, não vai fazer negociato, não é poder a qualquer custo. Eu estou realmente entusiasmado. E eu já falei para o professor Ticolino, para os companheiros do PT de Tuiutaba, que da nossa parte, enquanto direção estadual, era o nosso total apoio, para ajudar a pensar, fazer um programa, montar as estratégias, né? Fazer uma campanha bonita. A nossa única obrigação em Tuiutaba é fazer uma campanha positiva, propositiva, que consegue falar dos problemas da sociedade e apontar caminho. Esse é o nosso único objetivo. Nós não vamos disputar contra ninguém. Nós vamos disputar a preferência do eleitor pelo melhor programa. Tá bom, professor, se você quiser fazer algum comentário aí, um ping-pong com o deputado, esteja à vontade. Mas é exatamente isso que nós temos proposto e temos assinalado com as entrevistas, nos movimentos, juntos aos companheiros, não só os companheiros, Cristiano, mas inclusive pessoas que já nos procuraram fora do partido, que têm até uma postura diferenciada, mas que enxergam a nossa proposta algo até além partidária. Porque o que eu quero te falar, Cristiano? Claro que nós temos nosso compromisso com os nossos projetos, mas é um momento a gente estabelecer um diálogo com o pequeno empresário, um diálogo com os produtores, um diálogo com o pessoal da classe média, mas não esquecendo, claro, né, os nossos trabalhadores, esquecendo a população carente. Eu, além de professor, antes de tudo, eu sou negro, Cristiano. Eu não posso te esquecer que nesse momento, né, nessa pandemia, a grande parte da população brasileira é que mais sofre, e dentro dessa população, a maior parte, porcentagem, é a população negra. Então, antes de tudo, eu sou negro. E o que eu quero dizer com isso, Cristiano, é que a gente não deve esquecer as nossas origens. A gente não deve esquecer de onde saímos, do que passamos, para a gente propor algo que venha de encontro a essas pessoas. Então, você está falando tudo, porque uma coisa interessante que é importante que as pessoas saibam, Cristiano, que o PT... ele tem uma visão, pode ser com várias tendências internas, mas a divisão de mundo e de construção é igual. Ô Chico, na verdade o projeto ele tem que caber todo mundo, né? Sim. Ele cabe quem é petista, ele cabe quem é de esquerda, mas ele cabe todo mundo que tem um espírito democrático, que preza pela vida, que acha que nós temos que ter uma sociedade que dialoga mais, que conflita mais, né? Sim, claro. Na verdade, o programa vai ser um programa para toda a cidade. Tem que caber todo mundo nesse projeto. Sim. Só isso vai fazer valer a pena a gente governar. E o governo para todo mundo também. Olha, quando nós governamos o Brasil, foi para todo mundo. O número de ricos no Brasil no período, ele aumentou. Os empresários receberam e aumentaram os seus faturamentos como em nenhum outro momento. A Fundação Getúlio Vargas tem estudo que o Brasil viveu o melhor momento da economia naquela época, e foi por isso que nos tornamos a sexta maior economia do mundo, né? Eles costumam dizer, mas o PT quebrou o Brasil. Como quebrou o Brasil deixando 360 bilhões de reservas cambiais, né? E aí eles diziam, nós vamos abrir a caixa preta do BNDES. Abriu, o governo federal fez uma auditoria e não encontraram nada. O relatório mostrou que estava tudo correto. Então o tempo, ele é o senhor da verdade. E aí a gente quer de novo conversar com as pessoas, distensionado, baixando a guarda, sem radicalismo. Então, a todo cidadão e cidadã que tem um espírito democrático, compromisso com a cidade e precisa de um governo que cuide de todos e todas, nós vamos ter a nossa proposta, né? Sim. Se as pessoas fizerem opção pela mudança, manda avisar que nós vamos estar com a nossa candidatura e o nosso programa na rua. Agora, para aqueles que acharem que está bom, né, que é isso mesmo, nós vamos respeitar. Mas o que a gente quer é bater um papo com todo mundo, sem distinção de quem quer que seja. Eu estou muito entusiasmado, sabe? Eu tenho visto um movimento muito interessante da sociedade, no sentido da gente retomar um ambiente mais civilizado no nosso país. Sim. E essa mudança, ela começa justamente nas cidades. Cristiano, eu vou te falar uma coisa, e que a gente conversou, eu já vou deixar o Luiz fazer as perguntas, que uma coisa que você pautou numa conversa nossa, você falou o seguinte,
Nós temos o que mostrar, mas claro que a gente não tem que ficar apenas no que mostramos, nós temos que propor, é isso que nós estamos aqui. Aí eu quero lembrar uma coisa que é importante frisar aqui nesse momento, que existe Ituiutaba antes e depois do PT, Cristiano. Porque durante o governo PT veio para cá a extensão da UFO, o Instituto Federal, nós conseguimos reasfaltar a 365, que é a principal via de escoamento da nossa cidade, e principalmente um projeto que saiu do papel, que é o asfalto da rodovia que liga São Paulo-Cuiabá, que pega aqui para o Basto, foi também no governo PT, ajudou na canalização, ajudou na questão do melhoramento da Avenida 26, da Napoleão Faisal, aí vários projetos, tem um estádio que infelizmente está parado, e tem várias coisas que eu quero dizer, mais de 10 mil casas aqui do governo PT. Então o que eu quero falar é o seguinte, Cristiano, muita gente está falando que quer ser pai desses projetos, dessa obra. Eu falo, ó, o verdadeiro pai são os governos do PT. Claro que a gente não tem que viver disso. Isso não serve como base, que a gente pode fazer algo diferente. Nós temos que propor algo diferente. Esse aí é só o cartão de visita para dizer que a gente tem credibilidade, que sabemos trabalhar. E eu vou te dizer mais, ninguém vai votar no Tico porque ele é do PT. Sim. Vai votar no professor Tico porque conhece a sua biografia, sua história de vida. Você não tem nada que te desabone, você nunca teve seu nome envolvido com nada errado, você é um cara que se preocupa com as pessoas, vai ter um bom programa, porque eu sei que você já está construindo um bom programa, e todo mundo vai querer votar no professor Ticolino. Né? Mas o professor Ticolino do PT, qual que é o problema? O PT, quando governou, teve suas ações, erros aconteceram, evidente, em que lugar não aconteceu? Com qual partido? Com qual instituição? Ora, a gente vê problemas acontecendo com membros da polícia, com membros do judiciário, com membros das próprias igrejas, às vezes um desvia da conduta, como a gente vê por aí, e nem por isso as pessoas deixam de acreditar nas instituições. No PT não é diferente. Então, eu falo que o nosso legado, ele tem muito resultado interessante, mas o que está me interessando mesmo, o que tem que nos interessar, é o futuro. Um projeto bacana, inovador, corajoso, a Ituiutaba para o século XXI. Né? Então, evidente que você vencendo as eleições, você não vai dar conta sozinho. Você vai precisar ter um arco de apoios. Né? Da mesma forma que a gente já começou uma caminhada. Eu mesmo já indiquei uma emenda aí para a educação. Exato, tem uns recursos que nós vamos conseguir mandar. Não somente eu como deputado estadual, mas a nossa bancada de deputados federais, de deputados estaduais. Então, do ponto de vista do recurso para executar o seu programa, nós vamos ajudar a viabilizar os recursos. A questão de emenda que você mandou e que você concluiu, inclusive, com a questão com o Adelmo, que, por exemplo, o ar-condicionado para o Israel Pinheiro, 250 mil para o hospital, 500 mil para o ENG para comprar ônibus, que eu sei que, como o Adelmo não terminou o mandato, não foi reeleito, você manteve o compromisso de estar fazendo esses repasses. Além do ar-condicionado no Israel Pinheiro, que vai ser a primeira escola com ar-condicionado, reformou a cozinha e agora mandando a verba para o Arthur Junqueira. Isso mostra, assim, que não é a questão de um mandato, é o projeto PT, né? E que você está continuando, isso é importante. E olha só, que essas conquistas, na sua liderança, e você não é nem vereador, você não é nem vereador, você é uma liderança aí do partido, do movimento social. Eu fico imaginando, se um cara como você, que nunca exerceu um mandato de vereador sequer, se tiver a oportunidade de governar Ituiutaba, né, se for aprovado aí nas nossas convenções, como eu creio que será, e se futuramente for eleito, imagine o que não dá para fazer. Imagina o que dá para fazer. Então, é por isso que eu falo que a biografia, a trajetória do professor Ticolino, ela inclusive é maior do que as contingências partidárias. Eu já disputei a eleição municipal e muita gente falava comigo, falava, Cristiano, eu não gosto muito do seu partido não, mas você eu conheço. E eu não sou muito de votar em partido não, eu gosto de votar em pessoas, né? Então eu vou votar em você porque eu te conheço, sei da sua luta, da sua caminhada, da sua seriedade, e as pessoas vão considerar isso também Ituiutaba, eu não tenho dúvida nenhuma. E é por isso que eu me sinto energizado com esse projeto que vem sendo construído aí. Deputado Cristiano, Luiz Carlos agora, deixa eu te fazer a seguinte colocação. Está para ser definido aí que as eleições possam ser adiadas para o dia 15 de novembro. É isso mesmo, né? Você concorda com esse adiamento? Isso soma importante para que os partidos e os candidatos tenham mais tempo aí de trabalhar visando as eleições, deputado? Eu concordo. Eu acho que o momento para a gente falar de eleição, de campanha, está muito ruim. Nós temos que, primeiro, cuidar das pessoas, né? Cuidar da saúde, cuidar da situação econômica, tem muita gente passando dificuldade, situação de miséria mesmo.
a situação é grave, então eu sou favorável a esse adiamento mais ao final do ano, no momento que as coisas estejam mais normalizadas, né? Se essa decisão for tomada pelo Congresso, eu acho que será uma decisão louvável para o momento que o país vive. Tá certo, deputado. A sua mensagem final aí, a nosso público ouvinte aqui no Triângulo Mineiro, ao Ticolino, em especial aos petistas, de uma forma geral. Esteja à vontade, deputado. Luiz Carlos, mais uma vez, obrigado. Então, eu quero desejar sucesso para o professor Ticolino na construção da sua pré-candidatura e dizer que torço muito para a gente já estar na condição de normalidade, para ir aí pessoalmente, participar da campanha, fazer caminhada, conversar com as pessoas. Desde já o nosso mandato já está à disposição de Ituiutaba, já está ajudando Ituiutaba e nós continuaremos ajudando na figura aí da nossa principal liderança, o professor Ticolino. Então, agradeço a todos e a todas e estou à disposição. Sempre que quiserem fazer um bate-papo, eu estou à disposição. Obrigado, viu, gente? Será um prazer. Obrigado, meu companheiro. Ele falou em caminhada, em contatos, tudo mais. Essa pandemia vai mudar muito Bastante o jeito de uma campanha eleitoral, né? Cá entre nós, caminhar para esse gordinho que está sendo difícil. Mas sem brincadeira, realmente vai ser uma campanha diferente, Luiz. A gente vai ter O que vocês estão projetando aí, né, para buscar aí angariar a simpatia, o voto das pessoas, do eleitorado de uma forma geral? Olha, nós estamos pegando a mídia alternativa e, claro, contando com o apoio e a oportunidade de emissora com tamanha poder de comunicação, que é a Cancela, que é onde as pessoas humildemente têm a notícia. E aí nós vamos começar a falar de uma coisa prática. Hoje, alguém fala assim, o PT, o Tico está endividado, como é que ele é candidato? Ele é louco? Não, ele pode parecer louco. Mas eu sou louco, mas não rasgo dinheiro. O que eu quero dizer é o seguinte, o PT tem o maior fundo partidário. E, claro, o nosso contato com a estadual ela é muito bom e assegura isso. Inclusive, dentro do PT tem uns critérios importantes que os fundos partidários chegam realmente onde tiver a disputa do majoritário, vice, o prefeito, e se tiver questão de gênero, ou seja, mulher, ou se tiver questão de etnia, negro, índio, participando, ele é valorizado. Então, o próprio Cristiano e o próprio Jorge Luma, que é o coordenador do GTE, o GTE no PT é coordenador de campanhas municipais, nos assegurou isso. E aí o que nos resta? Usar a criatividade, uma coisa que o PT sempre fez. E aí nós temos que lembrar uma coisa importante, o Luiz. Se dando tudo certo, os trâmites, a gente conseguir, né? E nós estamos firmes para isso e vamos caminhar para essa direção. O PT tem o maior tempo de televisão e de rádio. E, claro, a gente fazendo as composições necessárias, nós teremos o tempo necessário para falar o que a gente pensa. Olha só, para falar o que a gente pensa, propositivo. Nós não estamos aqui para falar mal de fulano, ciclano. Claro, nós temos que levantar quais são as dificuldades, os problemas que Ituiutaba tem, mas sem falar mal. A gente tem que dar o que poderia ser a solução. E uma delas, Luiz, que eu faço questão de frisar, que o presidente do partido, o deputado Cristiano, falou, fazer algo diferente. Primeira coisa que eu acho que é diferente. O PT sempre defendeu o governo participativo. Que a gente chama de planejamento participativo, que aí, como poderia ser feito? Os conselhos temáticos. Sabe? Você valorizar os conselhos realmente e organizar, inclusive criando a casa dos conselhos. Né? E claro, aí outra coisa que é importante, você tem que ter transparência. O conselho ajuda a transparência, mas quando você é autoavaliado, olha só o que eu estou falando, de autoavaliação, porque ninguém, em sã consciência, gosta de ser avaliado, nem aluno. Mas se eu estou sugerindo que a gente possa ter um provável governo e que a gente tenha alta avaliação participando a comunidade, claro, os funcionários públicos, para a gente saber, está indo no rumo certo ou não, isso dá uma possibilidade de uma transparência enorme. Inclusive de chamar todos os setores da cidade. Porque eu sei que tem pessoal assim, o PT, então não vai conversar com o empresário, com os fazendeiros. Cara, eu sou amigo do Ricardo, que sempre me recebeu bem. E como que eu não posso conversar e saber o que ele acha, o que ele pensa e levar em consideração isso? Mas também sou amigo do pessoal do assentamento, sabe? Sou amigo das pessoas da Sebastiana lá no Canaã, sabe? Do Tarso do Canaã, do
do companheiro lá no Divani, lá no Novo Tempo. Eu tenho amizade em vários lugares, tenho os professores, sabe? O que eu quero dizer é o seguinte, é como o Cristiano falou, sou candidato do PT, mas nesse momento a gente quer propor algo para a cidade. A gente quer discutir esse algo, porque é sério o que está passando. Não só o trabalhador está sendo atingido, né, é o que está mais sofrendo, mas nós sabemos que estão várias empresas fechando. E nós temos proposta para isso. Pois é, o ouvinte, inclusive, o Tigurinho está perguntando aqui no WhatsApp o seguinte, ele está falando aí em projetos e tudo, pede para ele esclarecer mais detalhadamente para a gente, projetos que, se ele chegar na prefeitura, ele pretende colocar em prática, saúde, educação, segurança, esporte, lazer aqui para a cidade, quais são os planos que ele tem? Eu vou tentar porque é muito detalhado, eu vou tentar. Eu vou partir da educação, que eu sou educador, que mostrar como que ela possa nos ajudar em vários setores. Claro que tem muita coisa a ser conversada. Primeiro eu já falo e pergunto para os professores aqui, os professores do município e os professores do estado. Tuiutaba paga o piso salarial dos professores? É uma coisa que nós temos que discutir com seriedade. Se tem condição, tem que ser pago. A lei tem que ser cumprida. Primeira coisa. Segundo, nós sabemos que a verba, né, o orçamento, ele já vem engessado. Você tem tanto para educação, não vamos iludir, tem tanto para saúde, né? Você tem tanto para pagar a folha, né, do funcionário, e aí você tem que usar o que tem. Por exemplo, a educação é uma pasta generosa. Olha, então como é que pode ajudar na economia? Luiz, nós sabemos que já tem esse projeto que foi criado no governo Lula, que os pequenos produtores, que as escolas têm que tirar tanto, acho que é 30% para poder consumir desse pessoal. Por que nós não podemos aumentar? Ou deixar bem amplo? Aí você pode pensar na terra de comunidade. O que é a terra de comunidade? Faz hortas ou produções comunitárias com as pessoas participando, a gente dá estrutura, organiza, cadastra, tudo mais. E quem é que vai consumir, tipo, se não tem gente consumir? Olha, na educação não precisa produzir o lanche. Aí tem uma questão mais séria. Nós sabemos que tem gente, infelizmente, está ficando desempregada, não está tendo o que comer. Aí eu vou lembrar até o Públio Chaves, com o Kaique, e na época Edmar, o Kaique salvou a vida não só de alunos, mas de família. Por que a gente não começa a estender isso? Porque aí eu vou linkar esporte, eu vou linkar a educação, eu vou linkar também a arte, para poder ajudar essas pessoas. O que eu quero dizer? Olha, se você começa a dar incentivo ao pequeno produtor para produzir e compra, você vai ter que dar a demanda de consumo. Olha, nós vamos ter que matar a fome, não só do aluno, e eu acho que vamos ter que chegar a discutir como é que será feito com as famílias também, que isso é muito sério. Olha, você tem uma estrutura esportiva nas escolas municipais fantástico. Abra essas escolas no final de semana com atividades culturais e física, e que as pessoas podem ter uma alimentação e ter algo. Nós temos que cuidar. Inclusive, é forma até de prevenção contra a droga, contra os jovens. Nós temos que trazer os jovens para o conchego do poder público, junto com a parceria do Ministério Público, com vários setores. Nós temos que fazer isso. Aí, é uma pequena deixa isso aí. Nós temos também a questão do Banco do Povo. O artigo já foi tentado e não deu certo. Pois é. Mas eu acho que agora tem que ser revisto isso. O Banco do Povo não é só dar dinheiro. Inclusive, eu tive uma conversa com o Marco Túlio, que é uma pessoa que eu respeito e tenho muita proximidade e admiro. Então, ele falando, Tico, eu acho que seria bom uma cooperativa, porque a gente evitaria corrupção. Eu falei, Marco Túlio, corrupção, infelizmente, existe no setor privado, cooperativismo e, inclusive, claro, evidente, o setor público. A corrupção só não vai ocorrer quando a gente consegue fazer algo transparente. E quando a gente está propondo que faça transparente, através dos conselhos, fazendo os conselhos temáticos funcionar realmente, através dessa autoavaliação, inclusive, nós pensamos, na possível eleição, ter um conselho das secretarias para estar avaliando semanalmente o que está sendo feito, para cobrar. Claro, eu tenho que discutir isso com calma, porque isso está tudo no papel e tem vários segmentos. Aí eu estou falando da questão, eu tenho que entender a questão do escoamento, do setor rural, né? do coitado que trabalha e precisa de estrutura.
Inclusive, estou conversando com um amigo meu que tem essa visão e vou até dizer, ele é bolsonarista. Eu falei, olha, eu estou afim de um projeto diferente, sabe? Então, o que eu quero dizer aqui, Luiz, que nós estamos propondo algo grandioso, que isso não será o Tico. O Tico vai ser, se assim a gente for, né, eleito, e se a gente tiver mantido a pré-candidatura, que nós vamos manter, estou falando porque não posso falar como candidato agora, por isso eu estou tendo esse cuidado, né? Tem a intenção de ser um gestor que vai contar com pessoas que têm pensamentos, muitas vezes opostos, mas que são pessoas corretas, sinceras, e que pode oferecer algo de diferente para a cidade. Então nós temos que linkar e criar. Eu estava voltando aí, dar um exemplo do Lula, que trouxe o vice-presidente, que era o José Alencar, e mais ainda. Na época ele pegou alguém do PSDB, que era do mercado financeiro, e colocou como presidente do Banco Central. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não vejo dificuldade, eu vou procurar o Rômulo para conversar com ele, saber o que ele acha, eu tenho que falar, sabe? Se o Luiz Pedro é candidato ou não, eu tenho que conversar, eu tenho amizade com ele. Não estou falando que eu estou saindo do PT, não. As nossas características do PT, nós vamos ter, porque é importante uma coisa, o Luiz, a gente falou que tem que ser governado para todos. E aí eu vou te dar um exemplo, ser pai, eu também sou. Nós temos filhos que têm talento, você só incentiva, ele caminha sozinho. E tem aquele outro que você tem que cuidar, porque senão ele descamba e vai para o lado errado. Olha, assim também em relação à sociedade. Tem as pessoas carentes que estão precisando desse cuidado. Então nós temos também, numa eleição, mudar a ótica. A ótica de sair do centro para que está indo, sair do centro para a margem, mas vir da margem para o centro. Nos bairros nós temos que cuidar dessas pessoas que estão soltas, não desmerecendo o centro, não é isso. A gente vai ter que ter um equilíbrio, mas um carinho especial com as pessoas nos bairros, né? Você entendeu? No Canaã, no Buritis, na Nova Ituiutaba, com as pessoas carentes, que são pessoas que eu conheço, e é da onde eu saí. Então, há como fazer? Se a gente tiver calma, paciência e principalmente vontade. Vamos ser mais claro, então, mais objetivo. Por exemplo, na área esportiva, nós temos aí um estádio inacabado. Sim. Tem algum projeto para isso ou não interessa muito essa questão para vocês? Não, eu acho uma coisa, nós temos que sentar e ver qual está a situação. Então eu não posso avaliar isso. Eu acho que primeiro... Mas tem interesse ou não? Tem, você não pode desperdiçar um potencial daquilo. Saber como que agora, já que... Porque a gente é o seguinte, a gente era a favor... Vou dar um exemplo para você. Os ginásios de estádio, a gente era a favor que fizesse coisas mais para a população. Está feito. Então vamos saber como é que vai usar para a população. Você entendeu? Como é que a gente vai democratizar? Claro, porque fizeram pensando num time de futebol que a gente não tem. Então, já que tem e está construído, foi investido mais de 12 milhões, parece que é igual o tal negócio, é igual você atravessar o rio. Você está quase terminando de atravessar, você volta. Não, então tem que ver como é que vai terminar, termina de uma forma correta, sem prejudicar a questão financeira da prefeitura, tá legal? E vai servir, e tem que servir para projetos sociais, porque o esporte salva a vida. Você lembra quando eu era magrinho, se não fosse o esporte, Luiz, e a arte, eu estava talvez na rua. Eu sou dislexo, cara. Eu tinha dificuldade de aprendizado, e naquela época as pessoas chamavam de burro. Então, por isso que eu tenho que ter isso com carinho. O esporte, a cultura, são formas de dar a mão para quem precisa, principalmente para o jovem. E a questão do lazer, por exemplo, nós temos ali aquele projeto na ligação Minas Gerais, Sim. Novo Tempo 2. Não, mas você bateu em cima que eu estava pensando, porque falei do ginásio, eu ia falar lá. Olha, está parado. Foi um investimento. Pode discordar alguém, mas hoje é um grande feito ali. Mudou, porque aquela passagem ali é importante, mas a questão do lago é a coisa a ser discutida. Agora, a estrutura ao lado ali, que nós temos as quadras, pista, e as quadras também nos bairros, porque o que eu quero dizer, nós temos uma estrutura, inclusive as quadras da escola particular, municipal, e fazer uma parceria também com as escolas estaduais, para a gente usar essa estrutura para dar alternativa aos jovens de lazer. Por que eu estou falando isso? Eu costumo pedalar com meus alunos, não vou falar que jogo mais, porque eu seria a bola, na realidade, né? Mas eu adoro o esporte e vejo o esporte como uma forma de salvar a vida, de você estar perto deles, estar conversando, aconselhando. Então, a gente usando essas estruturas e essas possibilidades, a gente pode fazer uma política de prevenção
a questão da droga. Eu sou sereano, Luiz. De prevenção à questão do alcoolismo, que é um problema que atinge toda a sociedade. Você entendeu? A gente tem esse diálogo, a gente trazer o CEREA, trazer o Amor Exigente e fortalecer essas entidades, sabe? Conversar com o pessoal da maçonaria, o pessoal do Lions, as entidades que querem realmente fazer algo diferente para poder fazer a cidade melhor. Muito bem, nós estamos conversando com o professor Ticolino, pré-candidato ao cargo de prefeito pelo PT nas eleições desse ano. Você está nos ouvindo aí pelo AM 710, pela Rádio Cancela de Ituiutaba, pode nos ver e nos ouvir também pelo Facebook. facebook.com/cancela-am, cancela com 2 L's, facebook.com/cancela-am. Aqui no WhatsApp, Elcimar, alô Elcimar, participando aqui todos os dias do nosso programa, muito obrigado lá da esposa aqui e tudo mais. Ele está fazendo aqui, eu vou resumir, viu Elcimar? Você fez algumas perguntas aqui que nós já abordamos na entrevista, mas ele quer saber, ô Ticolino, como será a sua convivência com os deputados regionais, se você vai abrir as portas para todos ou irá ficar com parcerias com deputados de estimação, como que parece que é por aqui? Se eu fizer uma coisa dessa, eu sou uma anta. Eu falei, eu sou palhaço, porque é bom lembrar, sou professor, mas antes o palhaço Ticolino me ajudou a fazer minha faculdade. Eu fiz história, depois fiz geografia e pós-graduação. Aliás, você foi um grande animador aí nas festas, principalmente infantis. Graças a Deus, isso eu tenho orgulho. Eu só não continuo, porque a asma não permite. Você está vendo que eu estou com bombinha. Então, como é que é o nome do... Elcimar. Eu acho que uma pessoa que faz uma coisa dessa não pensa na população, sabe? Há momento que você tem uma disputa política, você tem que um quadro, mas quando você chega a governar, você tem que pensar na cidade. Por exemplo, o André Janones é do Avante. Eu já tive briga com ele uns 8 anos atrás e tal. O padrasto dele faleceu, eu fui lá dar um abraço nele. Nós abraçamos, porque ele tem o meu respeito. É um grande ganho que Ituiutaba tem. Quanto tempo nós não tínhamos deputado federal? E vários outros deputados. Que eu acho o seguinte, nós temos que estar dialogando e conversando com as pessoas que querem algo sério para a população de forma séria. Tem seriedade, tem vontade de fazer algo diferente para a população, nós estaremos dialogando. Não existe o Marco Túlio, eu gosto de citar ele porque eu admiro muito e respeito. Ele fala uma coisa que é muito certa. Eu sou do partido de esquerda. Mas por isso que eu estou falando que eu quero conversar com pessoas que são de direita e que amam a cidade. Aí eu falo, converso até com bolsonaristas, porque tem gente que fala assim, bolsonarista tem jeito. Tem. Se souber da sua sinceridade, tem gente que quer sim. Eu quero dizer o seguinte, o ser humano é atleta, se ele está machucado com a perna esquerda, ele manca. Só vai ser a direita. Se está com a direita, a mesma coisa. Se você tem com as duas ali bem organizadas, caminha. O próprio Lula fez isso. Por que a gente não tenta fazer isso em Ituiutaba? É questão de diálogo, é questão, até eu diria um pouco agora, pegando a filosofia, um contrato social. Um contrato social. Porque é o seguinte, Luiz, nós sabemos que as pessoas que têm bens, eles pensam em manter e aumentar, digno, tem nosso respeito. Mas vamos fazer um capitalismo humano. Vamos lembrar que para manter e aumentar, ele tem que levar essas pessoas a consumirem. Quem trabalha tem que consumir. O capitalismo funciona assim. Mas o que eu quero dizer? Nós criticamos a questão do capitalismo especulativo. Por exemplo, eu não quero falar mal, mas eu tenho que tocar. Eu tenho que tocar nesse assunto. Fala que o Brasil está quebrado, que o PT deixou o Brasil quebrado. Aí eu falo, como que deixou quebrado? Se o Guedes vai lá pegar 1.340 bilhões de reais e empresta para os bancos. Ora, se ele realmente preocupa com quem produz, que muitos que apoiaram, pequeno e médio, se ele pegasse pelo menos esse 340 bilhões e falar assim, vocês vão segurar aquilo, vão dar a sustentação para vocês durante 6 meses, sabe? Com o seu funcionário, com os seus compromissos, vamos pensar na questão dos impostos. Faz o que o Trump fez nos Estados Unidos. Faz o que o primeiro-ministro inglês, que é liberal, fez na Inglaterra. E aqui no Brasil não está sendo feito. Você consegue, porque agora, Luiz, o que eu estou percebendo? Você viu que o governador falou que a qualquer momento Minas vai dar lockdown. E é sério, nós estamos percebendo que a coisa está chegando perto, tudo está caminhando tranquilo, mas que a pandemia está
tá chegando. E parece que nossa capital está tendo ali já estabilidade, parece. O que eu quero dizer é o seguinte, se você não resolver a questão da pandemia de uma forma correta, como que você vai estabelecer uma relação comercial com as outras nações? Os europeus, os Estados Unidos, os países asiáticos, eles não vão querer relacionar com um país que possa ameaçar a saúde deles. E aí eu vi um artigo, Luiz, que fala o seguinte, que o problema da pandemia é enfrentar de frente. Porque se não enfrentar, e ele já fala, o vírus vai ficar entre a gente. O vírus vai ficar. Então nós temos que tentar, sabe, dar o tempo, parece estar encontrando já soluções, que são remédios e vacina, e saber como é que nós vamos combater. Agora, não adianta você jogar a população para o matadouro, para morrer, deixar médicos desesperados, que a gente já viu várias cenas aí, sem ter estrutura, e falar que está tudo bem. Não está tudo bem. O Cristiano falou uma coisa certa. Nós temos que pensar sim nas eleições, que é uma forma da gente segurar a democracia, mas primeiro agora é salvar vidas. Nós temos que salvar vidas. Estamos todos angustiados, eu estou angustiado, meu salário caiu lá para baixo, estou ganhando, sabe, bem menos do que eu ganhava, e graças a Deus estou ganhando, eu tenho que comer e manter minha energia, as coisas básicas. Não estou chorando aqui não, só estou dizendo, se eu estou assim, imagina outras pessoas. Então, a gente tem que pensar com calma, tem que ser paciente, dar mãos uns aos outros, porque a coisa que está acontecendo é um abalo sísmico. Muito bem, tio. Aqui no monitor, do outro lado aqui, eu fico de cá, fico dali. Sim. Aqui no outro monitor, eu vi tá dizendo que nas eleições do Lula, da Dilma, do Pimentel e do Fernando Haddad, o PT foi majoritário em Ituiutaba. Teve mais votos que os outros candidatos aqui. Ele indaga então o seguinte, se o Ticolino leva alguma vantagem por causa disso. Olha, não é o Ticolino. Nosso projeto leva vantagem, sim. O que eu quero falar que aqui não é o nome do Ticolino nem é o PT, é um projeto que quer englobar a população, entendeu? E a gente quer dialogar com essas pessoas para mostrar que a coisa é séria. Ele é participativo, ele é transparente através do conselho. Eu vou te falar por que leva. Luiz, nós sabemos que tudo que aconteceu com a queda da Dilma, que a gente falava que era um golpe, hoje está aí, foi falado que ela era inocente, hoje está bem claro, o Bolsonaro fez pedalada 1000 vezes mais do que ela, não aconteceu nada. Então pegaram ela ali porque achava que ia... Achava, não vou comentar aqui o que achava, mas fizeram uma coisa errada. Quando você deixa de fazer a coisa certa, vira bagunça. E o Brasil virou bagunça. O judiciário deixou de ter credibilidade, infelizmente. Todas as instituições passaram a não ter mais credibilidade. Isso é sério. Isso é muito sério. Mas nós não podemos deixar de dar credibilidade a essas instituições. Porque se a gente quer uma democracia, a gente tem que falar, tem gente séria sim, e que quer. Então... Em 2018, foi o pior momento de avaliação do PT. Né? Já tinha saído em 2016, que no município teve uma derrota braba, vamos ser claros. E em 2018, com aquela coisa toda, e grudaram no PT, ou tentaram grudar que tudo de ruim no Brasil era do PT. Então, mesmo assim que Ituiutaba, Fernando Haddad, se ele perdeu para o Bolsonaro, foi por 400 votos. Olha, então vamos lá. Nós estamos vendo aqui no Ituiutaba um quadro que tem 11 pré-candidatos e na realidade nós sabemos que 5 ou 6 vão. E esses 5 ou 6 é considerado de direita. E, historicamente, no mínimo, o PT, agora eu nem vou falar do lado da esquerda, vou falar o PT já teve 20% dos votos. Tivemos em 2012... A gente estava junto com o André, que foi, e tem esses votos que vem para o PT. Então, nós acreditamos sim. E a gente acredita não só com esse estudo técnico, essa análise, mas principalmente, eu acredito pelas manifestações nesse pouco tempo que nós definimos a pré-candidatura. No início, eu não vou falar. Os companheiros sugeriram, falaram, gente, será que pega? Eu fiquei com medo, com tanto problema em casa, problemas pessoais e tal, como é que eu faço? Colocaram, aí já até o companheiro seu manifestou, que beleza e tal, e começou o professor, pessoas que estão ligadas à igreja, pessoas que estão ligadas ao espiritismo, pessoas que estão ligadas ao setor evangélico, pessoas ligadas ao setor privado,
falaram, nós confiamos. Eu falei, pá, a coisa é séria. Aí sabe quando te dá um embrulho assim? Mas eu sou religioso, e aí eu lembro da fala lá da parte do Evangelho, se não me engano, que é Mateus capítulo 10, que Cristo fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Não que Cristo queria a violência, não é isso. Cristo disse que o homem, na sua diferença, iria embater ou debater tanto até entender a mensagem dele, que era a paciência, a humildade, a caridade, o companheirismo, cuidar um do outro, né? Que é a base do cristianismo que nós não podemos esquecer. E aí vem também o que a gente pensa. Se a gente não cuidar um do outro e dar mão, e a gente envolver a Ituiutaba com o que tem, não é falar que eu vou gastar tanto e tanto, eu nem sei como é que vai estar, cara. Eu não sei como é que vai ser a arrecadação, mas se a gente pegar o que tem e falar, com isso que tem, dá para fazer X. Claro que não dá para a gente aprofundar. Essa questão da escola, eu tinha que aprofundar. A questão da produção agrícola, a questão do trabalhador, a questão do banco do povo, a questão dos conselhos temáticos, a questão de um órgão de autoavaliação para a pessoa estar cobrando. Porque é o seguinte, olha, vou dar um exemplo como professor. Eu dou uma aula, eu acho que foi linda a aula. Não, mas eu sou bom. Mas eu vou perguntar ao aluno que eu não entendi. Então, peraí, por que eu estou falando dessa avaliação? Eu tenho que saber se eu, enquanto possível gestor, se eu estou fazendo algo que está chegando e está atendendo às necessidades da sociedade. Então, eu preciso ter esse diálogo. Esse diálogo vai ocorrer através do conselho temático, que vai sugerir, né, as prioridades, mas também vai ocorrer através desse conselho um momento de autoavaliação para debater. Ó, você foi nesse rumo, está errado. Vamos ver o que faz aqui. E ouvir a população. Tem que ser dessa forma. Não estou dizendo que com isso eu vou fugir das responsabilidades do possível condição de ser prefeito. Não. É que vai definir sim ou não. E eu tenho capacidade para isso. E eu vou falar porque as pessoas falam assim, o Tico, mas o Tico é rio. Uma vez eu estava dando aula, dando uma dura na sala, uma professora, mãe, mas não sabe que você era bravo assim não. Falei, não, certo, eu vivo só de palhaçada. Eu sei o momento de rir, é igual pai, a gente sabe o momento de rir, o momento de ouvir, mas no momento de chegar junto, a gente chega. E é isso que nós precisamos. Muito bem, a gente está falando muito, né, Ticolino, nessa questão de você pré-candidato a prefeito, na escolha de um vice e tudo mais. E o grupo de vereadores? Como é que está esse grupo de vereadores para caminhar com vocês nessas eleições? Vão haver composições com outros grupos de vereadores de outros partidos? Explique isso aí para a gente. Olha, primeiro nós temos que cuidar do dever de casa. E deixar bem claro, vou ser sincero, eu gosto de jogar. Quem está me vendo vai ver que estou falando sinceridade. De início a gente pensava em eleger vereador, pela condição, porque eu assumi o partido em dezembro. Tinha que convencer os companheiros, conversei com o Ricardo, conversei com o Eusébio, que me ajudou. E eu quero fazer uma saudação ao Marcelo, a Edi, aos meus companheiros, que foi no dia 2 de maio, perdemos o cara que segurou o Partido dos Trabalhadores, né, o fundador, que tem meu respeito. Então, e estou conversando, né, conversei com o Ricardo, estou conversando, não estou fazendo nada sem essa conversa com ele, sem estar conversando com a Ana Luísa, né? O Thomas, nós não estamos indo lá porque é uma pessoa importante dentro do partido, o Darcy Jerônimo, que retornou, né? O José Rafael, o Josimar, a Sandra, o Gilberto, que é professor da UF, que é o meu vice-presidente. Nós temos pessoas da UENG, os alunos, né? O Ian, o pessoal, o Rafael Carvalho, que chegou, e essa Celina, que ontem eu passei lá, nós estamos conversando, o Aldir. O que eu quero falar é o seguinte, nós temos mais de 30 nomes para pré-candidato. Nós temos. Eu não vou... Eu falei para os meninos assim, vocês não vão me pôr na briga, né? E eu entro, vocês saem, eu fico sozinho. Não, vamos todo mundo. Então nós temos, e vou te falar, além dos pré-candidatos, tem aqui as pessoas entusiastas, que nós temos um grupo que já tem 70 pessoas, no grupo do PT, sabe, tem gente que é e não é. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o que aconteceu em 92, em 2000, está parecendo que vai até acontecer com um êxito, porque em 92 ninguém contava com a candidatura da Edinaí, né, e é uma pessoa que nem era conhecida, surgiu
cresceu, foi o primeiro momento que usou a televisão, né? Quase ganhou, perdeu por questões mínimas para o João Batista. Em 2000, nós tínhamos uma administração fantástica do público, mas esse mesmo companheiro Ricardo, que eu vi o projeto dele, o plano de governo dele, que naquele momento ele tinha feito pensão para agora, rapaz. Muitas coisas que eu estou falando aqui é coisa que nós estamos vendo que tem no plano do governo do Ricardo, e claro, nós estamos buscando ideia, e a coisa está sendo construída, não está pronto esse plano, a gente está elaborando. Então, o que eu quero dizer, eles estão firmes, e tem vários companheiros, que eu falo que são amigos, que não são do partido, que são do outro campo, e que estão querendo dialogar, e nós vamos dialogar, porque eu acho que nesse momento, nós temos que formar uma frente que fala, eu não quero mais do mesmo, eu quero algo em que as pessoas que vão participar não venham discutir a divisão de secretaria ou de cargos, de dar aquilo ou isso, mas que discuta primeiro projeto que possa viabilizar, né? Viabilizar uma cidade digna pós-pandemia. Então essa é a nossa prioridade. Já que você tocou no nome aí do ex-deputado, o Ricardo Duarte, eu encontrei com ele há alguns anos no Supra, ele falou, não, Luiz, eu não vou mexer mais com Fica bravo. Participativamente política. Fica bravo. E eu foi você falar, porque eu falei assim, Ricardo, olha, o quadro está assim, e estão querendo que eu vá. Vai tranquilo, vai com Deus. Você não quer nem pensar. Ele não quer. Eu estou aqui para dizer, mas não conta comigo como candidato, não. Mas eu estou junto com você no que puder e vier. O Ticolino, estou recebendo aqui um zap do Wallace da SAI. Está dizendo aqui, professor Gilson. Não é nem Ticolino, professor Gilson. Obrigado. É seu nome, né, Gilson? Gilson, eu tenho medo que Gilson Aparecido Santos, só os cobradores falam, ou a família. Gilson Aparecido Santos, é exatamente seu nome completo. Gilson Aparecido Santos. Ele está falando aqui, professor Gilson, fico satisfeito que o partido está firme nessas eleições, o Wallace da SAI. Nós temos apps aí de voz, né? Vamos a eles então, é o AM710 e o facebook.com/cancelaam. Com produções. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Tico, Elva Sivaldo. Gostaria de saber, Tico, qual é o pensamento que você tem referente aos novos candidatos que devem ser eleitos para a Câmara de Vereadores, né? O que você pensa em fazer junto com eles para a gente poder crescer a nossa cidade mais, que você é do partido PT, o pessoal sempre tem essa slogan que o PT não pensa nas empresas. E as empresas que devem entrar em muitas dificuldades agora com o Covid-19. O que você pensa sobre isso, Tico? Ele está colocando um entrosamento pretexto com a Câmara, né? Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci. Vivalci, né? Vacivaldo. Eu vou te responder uma coisa que você fez por último. Você perguntou sobre como que o PT pensa dos empresários. Eu acabei de falar agora mesmo. A gente tem que diferenciar o setor especulativo e o setor produtivo. Então nós temos o maior respeito com os empresários. A gente não está também dizendo que não tem que fechar o setor especulativo, não é isso. A gente está dizendo que nesse momento, como todo momento deveria ser, inclusive, há necessidade de valorizar o setor produtivo. Quando a gente fala do setor produtivo, a gente fala dos empresários, dos supermercados, né? Por exemplo, Sivaldo, vamos lá. A gente tendo a possibilidade de eleger, de estar fazendo a gestão na prefeitura, prioridade, Ituiutaba tem que consumir, a prefeitura tem que consumir os produtos da cidade e dar prioridade para as empresas. Outra coisa importante, vai contratar uma empresa de prestação de serviço? Olha, tem pessoas que estão em situação terrível, não tem capacitação, vão dar prioridade para esse pessoal. E aí eu vou falar outra coisa. O Cristiano, ele é de segundo mandato. Ele foi eleito pelo Reginaldo Lopes, que ainda vou trazer ele aqui, que é o nosso grande líder. E o Reginaldo Lopes, ele tem em trâmite, dentro do Congresso, uma MP, que fala, que propõe que o governo retire boa parte desses 1 trilhão e 340 bilhões e que estenda para o empresário, não como empréstimo. Olha o que eu estou dizendo. Porque o Reginaldo é economista. Ele propõe o que foi feito nos Estados Unidos. Olha, pelo menos até dezembro,
faz uma parceria dos empresários de segurar os trabalhadores, né? Mas dê condição para ele de se manter, para não quebrar. Não pode deixar quebrar, que aí é mais complicado, né? Então, nós compartilhamos dessa visão. Nós compartilhamos, que nós temos que cuidar. Por isso que eu falei que eu quero conversar com os empresários. Quer saber como que a prefeitura pode ajudar. Aí, posso dizer, claro, o município, ele tem a sua ação é limitada, apenas ao município. E o recurso também é muito limitado, não vamos iludir. Ora, mas se você consegue, no orçamento, dividir tantos por cento e que possa assegurar, né, o rapaz que tem ali o seu negócio, seu mototáxi, que está ali, seu sanduíche, seu lanche, ou mesmo que tem um negócio que a gente pode viabilizar. Está aqui o recurso, sabe? Mas nós vamos dar um acompanhamento de como você vai viabilizar, sabe? Não é só entregar o dinheiro. Nós vamos dar a sustentação técnica para tentar ajudar, claro, e a prefeitura junto. O que eu quero dizer, meu amigo, se a gente não estiver junto com os empresários, como é que nós vamos cuidar dos trabalhadores? Ué, o cara trabalhar precisa que tenha emprego. E quem consegue dar emprego, gera emprego, é o empresário. Então nós temos que ser humanos e pensar dos dois lados. Falei, tem que pensar no empresário, mas não posso deixar de pensar no trabalhador. Muitas vezes eu tenho que cuidar do empresário para poder chegar ao trabalhador. Mas também, hoje, eu tenho que imediatamente chegar ao trabalhador que está passando fome, que está desiludido, não sabe ter alternativa de emprego. Então eu tenho que criar, você sabe plantar, vamos produzir aqui, e a prefeitura vai comprar para as escolas, e ao mesmo tempo isso aqui vai ser um lanche para a população, através dos alunos ou dos familiares dos alunos que estão matriculados. Nós temos que fazer isso, nós temos que arranjar alguma coisa para salvar. Nós temos, Luiz, por exemplo, a creche nós temos que pensar ela em horários alternativos. Só porque quantas pessoas carentes que trabalham e vai além do horário das 17 horas à noite e estuda, e aí às 15 horas ou 16h30 tem que ir na creche buscar o filho. Então nós temos que pensar nisso. Cabe ao órgão público fazer esse trabalho estratégico de dar ao cidadão o direito de produzir e de se tornar competitivo. Enquanto a Câmara, eu acredito e espero que a renovação seja significativa, mas não adianta essa renovação ser só de nome ou de idade e não de pensamento, porque nós temos que eleger vereadores. Aí vai um recado para os eleitores: se alguém chegar te oferecendo emprego, prometendo alguma coisa, cai fora, sabe? Mas se tem um projeto e sabe qual é a finalidade realmente do vereador, senta e conversa. Mas ainda eu te falo, não acredita em primeiro momento não, analisa a capacidade de compromisso dele com isso ou não. Porque é muito sério, o voto é muito sério. Você entendeu? O voto é muito sério. Então, ninguém vai viabilizar um governo sozinho. Tem que estabelecer um diálogo com a Câmara, mas, bem claro, um diálogo não é de toma lá da cá. Vai ter gente que vai tentar negociar, a secretaria, tudo mais. Tá, pode até negociar, se você cumprir o que eu estou pensando aqui. Se você tem o que eu quero. Agora, a gente não é prioridade, não. Prioridade é o seguinte: não tem conversa, eu tenho a população, eu tenho os conselhos. Eu tenho os conselhos, por isso que eu estou falando dos conselhos. Quando eu tenho os conselhos, eu tenho o povo do meu lado. Aí a Câmara do Vereador vai ter que ouvir a população, não o gestor. Não quero falar, o prefeito vai ser maior, né, do que a Câmara. Não é isso. Tem que respeitar as instituições. Mas nós temos que saber também que as instituições são feitas de pessoas que muitas vezes colocam os interesses próprios à frente do interesse da maioria. Então isso nós tem que ter cuidado. Não estou dizendo que está, né, mas tem que ter cuidado. É uma coisa real, que nós temos que mudar na política. Muito bem, vamos aqui a mais zaps. Boa tarde, Luiz Carlos. Aqui o Eduardo Borges. Estou mandando um grande abraço aí ao querido professor Tico. Obrigado, certo. Um abraço, Eduardo. Essa pergunta sempre apareceu aqui para os outros entrevistados. No caso de ser eleito, se você vai fazer com que a chefia, seu gabinete, volte para o antigo prédio da prefeitura. Mas aí você bateu numa coisa.
Olha, não quero falar mal de ninguém, a gente tem que tentar reduzir o máximo gasto com aluguel, Eduardo. E uma coisa, você vê, você dá uma olhada na parte da prefeitura, questão da instalação, questão de coisas básicas, e eu acho que tem que usar os prédios próprios. Reduz o gasto com os aluguéis. E outra coisa importante, Eduardo, já você tocou isso aí, nós temos que deixar uma máquina enxuta que atenda ao público e que valoriza quem está trabalhando, mas também que a gente saiba trabalhar com esse valor, com esses gastos. Nós temos que informatizar a prefeitura, Luiz. Isso é muito sério. Uma prefeitura igual a Ituiutaba, que tem 3 centros, né? 3 centros de educação universitária. Nós temos o Instituto Federal, nós temos a UFO, a UENG. Ela ainda tem burocracias boas que tem que ir lá no arquivo. Entendeu? Se você consegue fazer um trabalho de informatização, você agiliza as coisas e reduz gasto. E aí, tá uma coisa, Eduardo, que a gente tem que sentar e aí o pau vai comer. Nem que seja ter que ficar em quartinho, alguma coisa, as coisas têm que funcionar. E tem que ter suas privacidades, e tem que ter seu espaço necessário. Mas o mínimo com aluguel, isso tem que ser revisto. Porque a gente, inclusive, há comentários, não sei como é que funciona. A gente tem que ver como é que é gasto isso aí. Porque eu não sei os valores. Então, vamos lá. Se você está pagando, no mínimo, aí 10 mil por mês para o aluguel onde está a prefeitura. Estou dando exemplo, não estou criticando, não estou falando mal de ninguém, estou fazendo análise. Então, pelo menos, por ano, dá 1.200.000. Olha só. Não, dá 120. Um exemplo. Mas se você pega outros, por aí, tá? Você pega várias secretarias. Eu tenho certeza que pelo menos 1 milhão você consegue enxugar. Pois é, mas e aí que tem um negócio, foram criadas algumas secretarias nessa atual gestão. Você está falando muito aí na redução de gastos e tudo mais, para sobrar dinheiro e procurar administrar mais, levando mais benefícios à população. No caso de eleito, essas novas secretarias foram criadas, elas voltarão a ser departamentos? Como é que você encara toda essa situação? Eu não posso falar algo aqui sem conhecimento e mérito. Eu estaria sendo hipócrita. Por exemplo, a Secretaria de Transporte. Eu percebi, a gente tem que criticar o que tem para ser criticado, Luiz, mas a gente tem que reconhecer coisas que acertam. Eu acho que é assim que funciona. Eu percebi que teve algumas coisas interessantes. Não sei se foi através da questão das multas, não sei como é que funciona aí. Parece que é assim, né? O dinheiro da multa do município, do radar e aqui do estacionamento fica na Secretaria de Transporte. Então, ela é necessária. É lei. Aí eu vi coisas boas. Vi semáforo na 36 com a 11, onde já teve muito acidente. Vi o semáforo em frente ao Hospital São José. Vi algumas sinalizações interessantes nos bairros. Eu tenho uma crítica, às vezes houve mudanças repentinas sem ter feito um trabalho de conscientização. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma secretaria que você tem que cuidar. A Secretaria de Agricultura ela tem que trabalhar, nós temos que ter algo para trabalhar. Agora, mais do que nunca, tem que ter alguém junto aos produtores para saber o que vai ser viável. Seja o grande produtor, pequeno, médio, principalmente pequenos e desassentados. Porque esses é o que produzem o alimento de subsistência que chega na mesa das pessoas aqui. Então nós temos que aqui, olha como é que é uma coisa. Os grandes sustentam a economia porque vão estar exportando, é o dinheiro que entra com o imposto, ajuda a nação, não vamos esquecer isso. Mas nós não podemos esquecer que os pequenos, que fazem a chamada produção de subsistência, são que produzem alimento que vai para a minha mesa e para a sua. E eles têm que ser valorizados, mas ao mesmo tempo esse alimento tem que chegar num custo legal das pessoas de poder consumir. É um jogo muito louco. Então, aí a prefeitura vai ter que entrar para ajudar. Você está falando muito dessa questão de alimentos, você seria a favor de nós já começarmos a trabalhar aí para termos um centro já bom de comercialização de hortifruti e granjeiros e já ir buscando aí um caminho para termos uma SEASA e tudo mais? Sim, a gente vê, tem vários companheiros, o Luiz,
que estão nas universidades, e aí que é a grande sacada. Esse negão não fala sozinho. A gente conversa com pessoas que pensam, que têm a visão técnica, que sabem a questão dos trâmites das leis e as possibilidades de viabilizar projetos. Então, isso tudo é importante, isso é transformador, isso é renovador. Eu não posso chegar aqui agora e falar assim, eu vou trazer empresas. Se eu falar isso, eu estou mentindo, porque a economia do mundo está quebrando. Eu tenho que repensar. Eu tenho que pensar que nós estamos na pandemia, que o ministro Guedes, com todo aquele papo, já falou, estamos numa recessão. Isso é sério. Se estamos na recessão, nós temos que rever muitas coisas. Nós temos que rever. Inclusive aí, nós temos que rever valores de salários do próprio prefeito, entendeu? Dos secretários. Olha, se nós estamos falando de enxugar máquina de aluguel, por que não do próprio salário dos prefeitos e secretariado? E discutir com os vereadores isso aí também, porque o que acontece? Qual que é a função de nós, enquanto ser político? É pensar no bem público, não é isso? Olha, se nós pensamos no bem público, então nós temos que demonstrar que a gente está realmente pensando. Eu não vou falar assim, eu vou fazer isso aqui. Uma coisa que eu posso dizer, que eu vou afirmar, nós vamos reavaliar os valores de salário. Nós temos que reavaliar, por exemplo, por que, sendo eu prefeito, eu tenho direito à gasolina, se eu tenho até um salário razoável. Ou sendo eu vereador, que tem um salário razoável e vou lá 2 vezes por semana, eu tenho direito à gasolina e algumas coisas, que o trabalhador e o professor, que eu sou professor, trabalha feito louco, não só em casa, ganha 1.400 por mês, Luiz. Isso é um absurdo. Eu, enquanto professor, tenho que pensar nisso. E eu posso falar isso só porque eu estou aposentando no Estado e estou aposentando no privado. E eu sou o cara que estou lá com a minha casa, desculpa falar, mas vou ter que falar, penhorado, porque eu estou negociando a questão da prestação, e estou com o meu Uninho, que é 91, e não tenho vaidade de trocar, porque se ele me ajuda a ir até Belo Horizonte nas reuniões, e eu vou nele, e se eu tenho o essencial, por que eu vou pensar em gastar mais? Eu acho que as pessoas têm que pensar nisso. Olha a cara de quem está falando e como que ele vive, se ele tem coragem de fazer essa proposta. Não adianta eu vir cá com uma caminhonete de 200 mil, ou ter uma casa de tanto, um padrão de vida, e prometer, ou ter um salário de 10 mil de aposentadoria, de 10, 15 mil, e prometer que vou acabar com o salário do prefeito. Olha, se eu tenho um salário de 10 mil, eu posso prometer, mas se eu tenho um salário de 1.000 e pouco agora, que está sendo Estado, e a possibilidade de uma aposentadoria, que seja 2.000 e pouco, falar, eu não quero ganhar mais do que 2 ou 3, é uma coisa significativa, cara, e eu tenho que discutir. Porque aí vai dizer o seguinte, se a gente consegue fazer isso, porque não adianta o prefeito falar, ou o gestor prometer, tem que ser discutido com a Câmara. Nós temos que fazer algo diferente, nós temos que acenar para as pessoas que é um momento de sacrifício, o sacrifício começa de quem está à frente. Isso é sério. Eu estou falando aqui, não é com o discursinho furado dos outros, não. Porque nós vamos colocar num projeto, e eu quero discutir isso também com a Câmara do Vereador, porque tem um orçamento grande e generoso, sabe? Reaver muitas coisas que tem que ser discutidas, só que não sou eu sozinho. Eu preciso de pessoas que tenham condições técnicas que possam trazer isso para a gente, pessoas que sabem como é que funciona a questão da SAI, né, da infraestrutura. Outra coisa importante, Luiz, nós vamos votar uma coisa importante que o Ricardo propôs e o Público Chaves depois implantou. Só que a coisa foi e aí parece que agora caiu. A questão da cooperativa de lixo. Nós temos que rever essa cooperativa, porque ela é um grande potencial, não só de produzir condições financeiras para quem quiser trabalhar, mas inclusive de preservação, de pensar no meio ambiente, porque o gasto com lixão é muito grande. Nós temos que pensar na questão do meio ambiente. Olha, nós estamos vendo aí, tem que produzir? Tem. Mas se for produzir acabando com o que eu tenho, não pode. Nós temos que discutir. Nós temos que pensar, inclusive, agora, vamos lá, já aí a coisa flui. Estou falando da questão de saúde. Olha a quantidade de cachorro e gato solto. Não é ter que ser a política, alguém me falou que está acontecendo, pegar o cachorro e exterminar. Não. Nós temos que tentar fazer uma conscientização das pessoas, nós temos que fazer uma política de castrar, de ter dignidade, porque eu acho que tudo tem que ser feito com humanismo. Sabe? Então nós temos pessoas nesse setor que
tem proposta. Nós temos pessoas dentro da saúde que tem proposta. A saúde, vamos lá. Tico, o que você vai fazer? Ó, Luiz, faz com que tá. Por que eu estou falando faz com que tá? Se a gente fizer, se alguém for administrar, pegar lá o cara que está atendendo no postinho, que tem uma verba federal, ele vai ter que atender o horário. Se tem as pessoas que fazem visita, o agente de saúde vai fazer visita, o médico vai nas casas. Você começa a fazer um trabalho de prevenção de saúde. Aí, que é uma coisa que eu falei, a questão do esporte. E se você tem o esporte, tá? Trabalhando com idosos, caminhada, exercício de uma forma técnica, legal, e com os jovens, você também está contribuindo com a saúde. Então, tem coisas que estão dentro da própria prefeitura e você consegue viabilizar, sabe? A questão da comunidade negra, nós temos que valorizar, não é só dar verba para o Congado na época da festa, não, mas nós temos que trabalhar a questão do Congado, mas de fazer um trabalho voltado de conscientização de nós negros. Estou falando porque eu sou negro, mas quando estou falando é porque a questão, cor preta, e está com dor, não. Estou falando porque eu já senti na pele racismo, e para eu poder ser o que eu sou, e olhar na frente de alguém e falar, cara, eu sou negro e tudo mais, mas não sou menor do que você, não. No mínimo eu sou igual do que você. E eu tenho que trabalhar e dar um olhar especial para nossas crianças negras, Luiz. Eu estou te falando isso que eu tive a chance de trabalhar com um maravilhoso professor, Mário Calil, lá no Municipal. E eu falei, Mário, eu quero fazer um projeto sobre a questão do negro, mas não quero que coisinha assim, não. Quero fazer o seguinte, nós vamos pegar, porque o Municipal foi uma escola criada para atender o negro. E hoje você não tem 5% de negro lá. Eu quero pegar, por exemplo, a gente fazer essa pesquisa e valorizar a cultura e as crianças negras poder ter a possibilidade de se ver. Aí nós trouxemos Congado, eles montaram e começaram na quadra e uns ficaram assim receosos. Até arrepio. Aí muitos meninos, né, que participavam foram ali dançar Congado e aquilo foi lindo. Por que eu estou falando que aquilo foi lindo? Porque com as piadinhas discriminatórias, como eu já sofri, macaco, sabe, negro fedorento, você começa a se negar, né? Você vai negando a si mesmo, e aí vem o complexo. Então, quando você dá protagonismo à criança negra, ao negro, e ele se enxerga, ele não vai ter vergonha de si mesmo. Então nós temos que ter uma política voltada também para o negro. Tem que ter sim, ainda mais agora que nós estamos vendo, que as pessoas falam, não tem racismo. Tem racismo sim, o racismo é estrutural. Eu sou professor, Luiz, eu sou professor. Se eles falam que temos 50%, falam não, está lá na estatística, temos 54% de população negra, negro e pardo. Quantos professores negros você conhece? Então, existe um racismo estrutural, sabe? Então, nós temos que discutir, mas sem ódio, né? Sem agressão, com firmeza, de ouvir o outro e sentir que isso aqui não é um racismo, a gente quer dar chance de igualdade para as pessoas. E cabe o poder público fazer isso, sabe? A meritocracia, eu bato palmas para ela, mas eu bato para ela quando todos têm as mesmas chances de igualdade. Olha, uma pessoa carente, que não tem chance de ir à escola, que os pais estão desestruturados, que muitas vezes se descaminham para a bebida e tudo mais, tudo que a gente vai discutir, ele não vai ter as mesmas chances de uma pessoa que tem uma estrutura de família. Então nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar. Muito bem, aqui no WhatsApp, João Ribeiro. Alô, João Ribeiro, muito obrigado pela audiência, parabéns ao Ticolino pela entrevista, muito sensato, realista e também sempre pelo mesmo. Tico, nós temos aí umas 10, 11, 12 pessoas que já se manifestaram desejosas de ter os seus nomes lançados oficialmente como candidato a prefeito nas eleições desse ano. Mas sempre é assim, né? Saem normalmente 8, 10 pré, 11, 12... depois lançados oficialmente, menos da metade. Sim. 4, 5 por aí. Eu imagino que vai ser dessa forma mesmo. Vai. Mas você, Ticolino, é um pré que você imagina que vai ser candidato mesmo a prefeito? Olha para o meu olho. Estou olhando. Tem o maior fundo partidário. Houve uma reforma na política, né? Que é o seguinte, que se alguém vai dar contribuição, tem que dar no máximo tantos por cento do que foi declarado no imposto de renda. Temos maior tempo de rádio e televisão. Tem o apoio
do Cristiano, que é o presidente, do Reginaldo, Rogério Correia, que vai estar conversando comigo, a Beatriz Siqueira, os companheiros do sindicato dos professores municipais, tem o apoio de pessoas que manifestam. Historicamente, a gente sabe, sempre caminhou a campanha do Partido dos Trabalhadores aqui, ou da esquerda em Tuiutaba. Mesmo sendo eleito, eu já saio vitorioso. Então eu te respondo, vou até o fim. Nós temos um WhatsApp de voz, são 12 horas e 46 minutos, vamos com a participação do ouvinte, então, através do nosso WhatsApp de voz. Bom dia, Luiz. Aqui é o Maurício de Campina Verde, tudo bem, meu amigo? Olha, eu tenho ouvido os comentários desses pré-candidatos aí a prefeito de Tuiutaba, mas só que eu, sobre o estádio, sobre o que fazer depois do estádio pronto, porque o estádio vai gerar uma despesa mensal, não é? Que todos falam isso, e eles se esquecem que termina esse estádio e pode passar essa concessão do estádio para o Boa Esporte voltar para Tuiutaba, porque passando essa concessão para o Boa Esporte, aí o Boa Esporte vai tomar conta do estádio por tantos anos em contrato perante a prefeitura, né? E se é que muita cidade faz isso, passa a concessão do estádio para uma equipe tomar conta, igual o Boa Esporte, traz o Boa de volta para a nossa cidade, porque o único time que pode representar a nossa cidade é o Boa Esporte, né? E outra coisa, e trazendo o futebol de volta profissional para Tuiutaba, isso é muito bom para o comércio da cidade, hotel, tudo, gera dinheiro. E outra, é uma diversão para os esportistas durante os domingos, que todo mundo gosta de uma atração, alguma coisa, e tendo o Boa Esporte em Tuiutaba novamente, vai trazer muita coisa boa para a cidade, não é, Luiz? Eu acho que eu vi o comentário desses últimos candidatos agora, parece que um vai empurrar pro outro, o outro vai empurrar pro outro, ninguém quer acabar esse estádio, gente. E Tuiutaba não pode ficar sem esse estádio. Vamos terminar essa obra, esses prefeitos aí... Qual o nome dele, Luiz? Um ouvinte nosso lá da cidade de Campina Verde. Meu amigo, eu não sei o seu nome, mas eu vou te responder. Se você não estava acompanhando a entrevista, eu disse que a gente tem que terminar sim. Eu disse que tem que terminar porque você não pode jogar o que já foi investido. Eu disse que tem que terminar porque você tem possibilidade de criar projetos sociais. Claro, se o Boa quiser retornar, é o sonho nosso. É o nosso sonho. O nome dele é Maurício. Maurício, obrigado. Então, Maurício, foi bom você comentar, mas eu falei aqui que a gente tem que terminar assim. Todas, nós temos que parar com essa coisa de que porque alguém começou, eu não vou terminar. Isso é um bem público. Isso não é de administração, não é do cara que está sendo um administrador, não é de fulano. É um bem público, é gasto público. Se for investido mais 10 milhões, eu vou desperdiçar? Não, eu vou tentar conseguir o que é necessário, termina. Só que eu tenho que dar uma finalidade social maior do que ele é. Eu tenho que pensar no Boa, ótimo, mas primeiro eu tenho que saber se o Boa quer vir. Né? Se quiser, bem, mas não é só o Boa. Vai ficar, nem sempre o Boa vai estar jogando lá. Igual o Parque Sabiá, nós temos lá em Uberlândia, nem sempre vai estar jogando. Então tem que ter projetos sociais que possa ser utilizado nesse espaço, não só o futebol, atletismo. O professor Sidney, com quem tem muito respeito, tem conversado, eu lembro quando eu era vice-diretor no Polivalente, e eu tinha uma menina que ela era muito problemática, ela era excelente atleta. E naquele momento eu recebia a Bolsa Atleta, e o Sidney trabalhava com essa parte do atletismo. E toda vez que tinha um problema, eu conversava ela morava com o avô, coitado. Conversava com o avô, que ele pedia ajuda. Quem é que me ajudava? O coordenador do projeto, o Sidney. Nós falava com a menina, né? Se você não fizer, vai ser complicado, senão vai continuar. Não, eu mudo. O que eu quero dizer, Maurício, o estádio e tudo que tiver para ser terminado, tem que ser pensado em terminado. Nós não podemos sacrificar, né, a população ou o orçamento da cidade para isso, mas se tiver como terminar com parceria do setor privado, pode buscar e aí fazer um projeto. Temos que discutir isso. Eu não disse que não vai terminar, então eu posso dizer agora, sou o único que estou falando que vai terminar. Você pode guardar aí, tá certo?
Muito bem, são 12 horas e 50 minutos. Mais ouvintes através do nosso WhatsApp de voz, por favor. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, ô Ticulino. Ô Ticulino, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero te perguntar se no futuro prefeito você for, se você chegar lá, o que você, se você já está pensando o que fazer para melhorar sobre esse IPTU absurdo que a gente está pagando. Porque tem pessoas assim, tipo eu, que a casa é muito pequena e paga um absurdo de IPTU, né? Que não é justo, eu acho que isso não é justo, né? Não tem como a gente pagar um IPTU do preço que a gente paga. Esse IPTU aqui é o mais caro da região, porque Uberlândia tem um irmão que mora lá, a casa dele é enorme, dá quase 3 da minha. Terreno grande, ele paga R$40 de IPTU, e aqui é um absurdo. Então, eu quero saber se você vai mexer nisso aí pra gente, se você vai dar um jeito de maneirar isso aí pra gente, né, o valor desse IPTU. Obrigada, boa tarde. Olha, nós estamos pensando sim, inclusive era coisa já no plano do governo do Ricardo, e está no nosso. Nós temos que rever muito essa questão de IPTU, principalmente em relação às pessoas carentes, porque aí eu tenho que discutir a questão da prioridade do imóvel, né? Eu tenho que discutir se ele está cumprindo sua função social. Me parece, não, tenho certeza que tem que ver essa função social. Olha, é especulativo, olha, se tem um imóvel especulativo, você paga por isso. Você entendeu? Mas, inclusive, aí foi bom você tocar. Como que eu vou querer, né, na possibilidade de ser um gestor de Ituiutaba, que a população paga desesperadamente, que eu vejo minha mãe. Vejo minha mãe e vejo minha sogra. Minha sogra e eu também, né? Mas vou dar um exemplo das duas. A minha sogra ganhou um salário e minha mãe também. Às vezes deixa de comer, de comprar um remédio para pagar o IPTU. E aí isso é muito sério. Isso é muito sério porque esse sacrifício da minha sogra e da minha mãe, e meu, e de vocês, e de vários outros, quando a gente paga, tirando da onde não tem, é muito mal gasto. Aí quando você enxuga de um lado, você pode amenizar do outro. E pode também pedir de quem pode mais, pagar mais, dentro do limite racional. Tem que ser discutido e debatido isso aí. É uma coisa que nós temos e nós vamos ter que mexer nessa ferida. Porque Ituiutaba é uma cidade muito, territorialmente falando, ela generosa, e que nós temos que reaver isso aí. E aí cabe à prefeitura criar, a gente fala da questão da divisão do subsolo, que como vai ser loteamento, aí vai no planejamento, tem que conversar com o pessoal do planejamento. Olha, nós temos que amenizar, sabe? Ou então, se possível, determinar tempo, nós temos que abrir mão para saber como é que vai ser, porque até nisso nós temos que pensar, Luiz. Mas como é que eu vou comprar IPTU do cara? Agora eu estou vendo que a SAI está segurando, não está cobrando, porque tem gente que não está tendo como pagar. Nós temos que pensar nisso aí. Então, isso não vai ser somente o Gilson. Tem que ter secretário, tem que ter conselho. E aí no conselho, como é que é o nome da companheira? Deixa eu ver aqui se está... Eu gosto de falar o nome, eu esqueço. Certo. Deixa eu buscar aqui, vamos ver. Está aqui. Selma. Aí, que é a importância dos conselhos temáticos. Os conselhos temáticos, Selma, já existe. Tem um conselho da educação, da saúde, tem um conselho da segurança, do transporte, né? Da questão da habitação. Então nós vamos ver aí, aí que está. A gente indica as pessoas que representam o setor público no conselho, e a comunidade tem que indicar pessoas que defendem seus interesses. Tá, mas a comunidade não é uma só, vamos ser sérios, né? Tem o pessoal que tem os bens, que trabalha de investimento, que tem interesse, e tem a população carente. Vamos formar de igual e vamos discutir. Mas aí, foi o que eu falei agora, o olhar
mais humanizada é com quem mais precisa. E quem pode, nesse momento, doar mais, sacrificar um pouco mais, nós temos que chamar nesse sentido. Porque nesse momento tem que cuidar de quem não tem nada. A realidade é essa. Inclusive, eu estou propondo, você enxuga de várias formas dentro da prefeitura e viabiliza. Você deixa de tirar nos impostos, se você consegue, mas não podemos, presta atenção nisso, isso é muito sério. As pessoas falam, não tem que acabar com imposto. Não tem que acabar imposto. Infelizmente não, se pudesse viver sem imposto seria maravilha. Por quê? Se o Estado, o município não tem imposto, como é que ele vai fazer as políticas para poder ajudar a população? Como é que ele vai dar a saúde de qualidade, água de qualidade, energia de qualidade, transporte? Nós temos que pensar no transporte também, Selma. Porque nós vimos agora, a empresa que está aí, parece, até 19 horas, para. Uai, quer dizer que quem mora na vila não anda à noite, não? Uai, então, vamos repensar uma forma de transporte público. Nós temos as vans. E tem muita gente com van que quer trabalhar. Existem formas alternativas de pensar a administração. Só que isso não é feito sozinho, isso é feito com vontade e com a participação das pessoas. Por isso o conselho é importante. E a questão do IPTU tem que ser revista e eu defendo isso. Muito bem, conversamos com o professor Ticolino, pré-candidato a prefeito pelo PT, às eleições 2020, aqui no AM 710, Rádio Cancela, e também no facebook.com/cancela-m. Suas considerações finais, professor. Ô Luiz, primeiro, você não sabe a maravilha de olhar um ídolo, que é um pouco mais velho que eu. Quando eu jogava, fazia entrevista, eu ouvia a Rádio Cancela. Te admiro e respeito muito. Sério, muito sem obrigado. Jogar confete. Muito obrigado. Agradecer ao Ricardo, à equipe pela oportunidade. A minha consideração é que o momento é de salvar a vida. O momento é de sobriedade. O momento não é de acusar, não é de atacar, é de dialogar, de propor soluções viáveis que possa vir de interesse a todos. Às vezes não vai agradar todo mundo, mas que agrade a maioria. E que isso pode ser um sonho, mas eu falo que é esperança. Uma coisa, Luiz, que a gente mais deu, estava conversando com o Cid nesse dia, ele falou, Tico, o que me deixou mais, quando o Brasil vivia aquele pior momento antes do Lula, a gente fala, acabou. Aí ele fala, fizeram a pesquisa assim, o país que mais tem esperança é a população brasileira. Aí eu te falo, a esperança vencerá o ódio e o medo, mas para isso tem que ter diálogo, e para ter diálogo tem que ter calma, paciência, humildade, mas firmeza e alternativa e proposta. E nós estamos aqui para isso, temos uma estrutura partidária, temos companheiros que acreditam, e eu estou sentindo na população que acredita também. E nós estamos firmes. Obrigado, Patrícia. Muito bem, e com esta finalização aí, essa mensagem final do professor Ticolino, nós estamos também encerrando aqui o Cancela em Tempo de Notícias. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí no AM 710 e também pelo facebook.com/cancela-m. Bom final de semana a todos. Segunda-feira o nosso entrevistado é o pré-candidato a prefeito Marcelo Honorato.